Pular, rodar, sapatear, marchar na igreja seria operação diabólica, humana ou ação do Espírito Santo? Uns dizem ser de Deus, outros dizem ser do homem, outros dizem ser do diabo. Mas o que será então? Não irei trazer aqui um estudo completo, porém de uma maneira muito objetiva e simples. Gostaria de ajudar a muitos a entender sobre este fenômeno que traz confusão na mente de muitas pessoas. Já volto, é rapidinho. Olá, que a graça e a paz e a misericórdia do nosso Deus, o Pai de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja com você. Seja muito bem-vindo ao canal Arrependa-se. O meu nome é Fábio Santos. Antes do assunto, peço por gentileza, se não for inscrito, se inscreva. Não te peço nada demais, apenas a sua inscrição, ativação do sininho, o seu comentário e o compartilhamento, o seu like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Desde já, meu muito obrigado. Para o início de conversa, quero deixar claro que creio sim na contemporaneidade dos dons espirituais. Em outras palavras, não sou sensacionista. Os dons sim devem permanecer na igreja, até que tenhamos chegado à perfeita estatura de Cristo, como está escrito em Efésios 4:13. Ao meu ver, ainda estamos longe disso. Entretanto, considero uma blasfêmia atribuir certas manifestações bizarras que vemos por aí em várias religiões, relacionar isso ao Espírito de Deus. Sim, eu defendo os princípios pentecostais. A questão do movimento do reteté, não há nada na Bíblia, nenhum momento e nenhuma recomendação para que a igreja pratique o tal do reteté. Os textos que nos serviram como ponto de partida foram o de 1 Coríntios, capítulo 13, 11, 14, 20 ao 33. Cuja a leitura eu recomendo os de 1 Coríntios inteiro. Dá uma olhada lá, refere-se ao exercício dos dons espirituais no culto, e que se aludem isso a um mistério. Eu, sendo membro e afiliado a uma das igrejas pentecostais, a mais histórica e conhecida como Assembleia de Deus, procuro-me com algumas crenças, eu me preocupo com algumas crenças associadas na prática ao movimento pentecostal, entre os quais se acha o denominado reteté ou repeplé, o qual, embora muito estranho ao pentecostalismo histórico ou clássico, parece ser visto por muitas como a própria essência do Pentecoste. O reteté, uma praga surgida no seio das igrejas pentecostais na década de 1990, caracteriza-se por comportamentos esquisitos durante o culto, erroneamente atribuídos ao exercício de dons espirituais num contexto de supostos derramamento do poder do Espírito. Tais comportamentos que nós vemos nessas reuniões, que são anormais, inclui cair ou dançar no Espírito, ficar estatelados no chão, com os braços para cima, gritar de alegria ou de angústia, urrar como animais, deitar-se ou rolar no chão, sacudir e se tremer todo compulsivamente e ficar em transe, sair correndo pelo salão, subindo, trepando nos pilares da igreja, movimentar o corpo para cima e para baixo, marchar, rir descontroladamente, espalmar as mãos, mover os braços de forma circular, entre outros. Algumas dessas atitudes lembram muito a prática de outras religiões e já existe aqueles que em reuniões de igreja acham que precisam vestir de roupas brancas, redondas,
ou coloridas, ou tirar os calçados dos pés quando assume o púlpito. Esses tempos atrás, assistindo no YouTube e vendo uma pregação do pastor Eliseu Rodrigues, muito conhecido, dizendo a seguinte frase em sua pregação, que achei interessante e bem pertinente, que diz assim, disse na parte da pregação, porque o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Diz assim, eu gosto do poder que derruba. Aí ele disse, ok, tu caiu? E o rapaz, sim. Já, mas levantou para quê? Peraí, eu caio no poder, pastor? Eu caio, sim, tá. E quando você levanta, muda o quê? Que poder é esse que te derruba, mas não muda você, não te transforma? Na Escritura Sagrada, a Bíblia, existem algumas passagens que falam sobre pessoas que caíram diante do poder de Deus. Mas, no poder de Deus, né? Mas com o propósito de edificação e mudança e fortalecimento. O Espírito que não ora não é, né, para deixar você escárnio, né? E não como essa palhaçada que vemos aí, e pior, com grande frequência e com um aumento alarmante com relação às outras manifestações, tais como rodopiar no poder, pular no poder, sapatear no poder, dar risada no poder, gritar no poder, imitações de animais no poder, chorar no poder e etc. As Escrituras Sagradas, como diz a Bíblia, não diz nada a respeito. Por isso, tais manifestações são algo estranho, extra-bíblico, ou seja, fogo estranhos. Aliás, é deprimente assistir pelo YouTube a cultos onde as pessoas são tomadas de êxtases, girando de um lado para o outro, em gestos e expressões corporais muito parecidos com encontrados no candomblé. Por que razão o Espírito Santo, meio do jeito que levaria pessoas a se contorcer no chão ou descaracterizarem suas fisionomia? O apóstolo Paulo afirma que as manifestações do Espírito são para equilíbrio que for útil, em 1 Coríntios 12, 7. Então, que utilidade tem de derrubar as pessoas? Que utilidade tem de ficar rodopiando pelo salão da igreja? Recuso-me a crer que tais bizarrices sejam provocadas pelo Espírito de Deus, principalmente de algumas religiões que estão surgindo aí, que mais parece, né, como eu disse, com candomblé. Não estou aqui diminuindo e nem ofendendo essas religiões, mas que não condiz com a nossa fé e nem o que professamos, porque professamos a palavra de Deus, que significa modificar o nosso comportamento e as nossas decisões de acordo com ela. Assim que percebemos que estamos errados em alguma coisa que a palavra mostra, temos de nos modificar. Isso é colocá-la em primeiro lugar e não somente conferirmos honra a um livro e em outros ensinamentos fora da Bíblia Sagrada. Bem, voltando ao assunto, não duvido de sua sinceridade, nem mesmo ponho em xeque a sua experiência com Deus. Porém, a maneira como extravasam as suas experiências se deve mais ao condicionamento, né, que posso dizer, adquirido em suas congregações. Se uma determinada igreja, as pessoas possuem manias excêntricas, né, de expressar o gozo do Espírito, o novo crente acabará assimilando os seus trejetos a também uma pitada generosa de exibismos, né? Em certas comunidades, a espiritualidade é aferida pelo volume do grito, né, do espetáculo, ou pela habilidade em sapatear de olhos fechados. Isso acaba produzindo gente doente que, no afã de chamar a atenção, é capaz de qualquer coisa, por mais ridícula que seja.
E o pior é o escândalo que isso pode, né, provocar na comunidade, no evangelho. Olha, como diz Paulo, diz que o nosso culto a Deus deve ser racional, Romanos 12:1, e que devemos deixar de lado as coisas de menino, 1 Coríntios 13:11. Olha, em vez de ficar pulando, rodopiar, fazer caras e bocas, né, bicos, que tal nos prostrar realmente diante do Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade? Porque muitos da igreja fazem isso lá fora, não tem nada a ver com o que faz. Jesus disse que o Espírito Santo não chamaria atenção para si mesmo, mas para Cristo. Ele é como um holofote sobre Jesus, e não alguém que queira ser o centro das atenções. Por isso, ele costuma ser tão discreto. Agora quero deixar algumas considerações suplementares. Primeiro, quando digo que considero uma blasfêmia atribuir certas manifestações ao Espírito Santo, não estou me referindo a tal pecado imperdoável, que seria blasfemar contra o Espírito Santo. Se bem que tenho uma visão um pouco distinta do que seja tal pecado. Usei o termo blasfêmia para enfatizar o que penso, pois por causa de tais manifestações, o nome de Cristo Jesus tem sido vituperado, né? Sendo escandalizado. Segundo, a primeira reação que os transuentes tiveram ao assistir a manifestações do Espírito no dia de Pentecoste foi de maravilhamento, porque os discípulos falavam em línguas nas quais não tinham, né, qualquer conhecimento, mas apenas um grupo zombou, afirmando que estariam bêbados por causa de não entender o idioma. Mas o texto não diz que eles cabaleavam, pulavam, rodopiavam ou coisas parecidas que nós vemos hoje. Eles apenas anunciavam a glória de Deus em vários idiomas, bem diferente do que vimos hoje. Terceiro, quando a utilidade de tais manifestações, não vejo qualquer ligação entre elas e a cura ou outro dom espirituais. Jesus curou tanta gente sem que nenhuma precisasse contorcer-se. O único que se jogou ao chão foi o que tinha um espírito maligno que o lançava no fogo e na água. Quarto, veja quanto o Espírito Santo foi discreto no dia de Pentecoste. A primeira mensagem pregada por Pedro foi tão longo, fora, cheio do Espírito Santo, foi sobre a cruz de Jesus e não sobre os dons do Espírito. Ele apenas explicou o que era aquele fenômeno e em seguida concentrou-se em pregar a Jesus. Finalizando, quando há um derramar da unção de Deus em um culto e nos entregamos a este derramar, dá sim vontade de fazer muitas coisas, como por exemplo, correr, fazer aviãozinho, voar, pular, chorar, sorrir e etc. Porque a unção vem de Deus, mas toda reação mediante esta unção é humana. Toda reação vem de nossa emoção. E por isso que a palavra de Deus nos diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. 1 Coríntios 14:32. Um dos frutos do Espírito Santo temperância, que significa controle do domínio sobre os próprios desejos e paixões, autocontrole. Bem, não podemos proibir as manifestações genuinamente espirituais, nem desprezar as emoções em si ou os fatores sociais envolvidos, mas atuar de forma pastoral, com base numa boa teologia, para mostrar os que de fato pentecostalismo. Distinguimos o que é e o que não é. Precisamos incentivar as pessoas a buscar do dom de discernimento do Espírito, que é pouco popular em nosso meio. Não devemos cair no Espírito. O Espírito é que biblicamente cai em nós cristãos, em Jesus. Por fim, a propostar o que o reteté seja
explicitamente reconhecido como um movimento herético, né? Alheio, ao contrário, ao pentecostalismo. Que líderes adeptos do reteté sejam aconselhados a abandonar as práticas deste movimento, que muitos põem aqueles batuque, roupa branca, roda, lenço, né? Que isso pare. As Escrituras Sagradas, a Bíblia ensina que os dons espirituais devem edificar os irmãos em Cristo, que é a igreja. 1 Coríntios 14, 12 ensina que os irmãos em Cristo, ao se reunir, devem ter ordem e decência, devem ser racionais. Sei que alguns vão questionar e não concordar comigo. Digo, vocês têm razão de não concordar e eu, né, de mostrar a verdade. Mas se você pode dizer a mim sim, nós estamos livres, somos libertos, somos livres, sim, tem razão. Mas uma observação para complementar o seu raciocínio. Muitos se esquecem dessa parte ou não gostam dela, né? Que diz, a liberdade do Espírito Santo é a ordem e a decência. No culto, a liberdade do Espírito Santo é a ordem e a decência, e o culto deve coexistir em uma igreja comprometida com o reino de Deus. O Espírito Santo age como quer, fala o que quer e se manifesta como quer. Porém, o Espírito Santo não irá contrariar a Bíblia. Isso seria um contrassenso. Portanto, irmão, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Por hoje é isso. Fico por aqui. Volto semana que vem, se assim Deus me permitir. Tchau, tchau.